levou tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Amém. Nós precisamos, né, aprender mais sobre quem é Deus, essa misericórdia, para a gente sair da religião, né? Nós vamos ver um pouquinho isso hoje, mas eu vou começar a trazer mais estudos, explicando mais, assim, para ficar bem claro o que é religião, que tanto se fala. Né? A gente tem já, de repente a gente vê na boca dos cristãos falando de religião e eles estão na religião. Então é bom a gente saber, assim, com clareza o que é religião. Porque não é só ficar falando, é religião. Religião. Então agora orar. Se você ficar 2 horas orando é religião, porque você determinou que são 2 horas. Você tem que ser livre no espírito. Ah, tá, livre no espírito, mas a sua alma não tá nada disciplinada, então eu não estou com vontade, eu nunca vou orar. Então, aí que bola tudo, fica uma confusão em cima da outra. Então por isso que a gente precisa aprender na palavra. É importante ler, porque se você vai lendo e orando em línguas, não tem ninguém maior que o Espírito Santo para te ensinar. Então o Espírito Santo vem ensinar doutrina. E é isso que está errado dentro da igreja. Está faltando, né, a doutrina verdadeira, porque está cheio de doutrina errada. Então é o Espírito Santo que revela a palavra. Então é importante orar em bastante línguas. O pessoal ora um pouco, depois desiste. Não pode parar nunca, né? Paulo disse, eu sou o que mais oro em línguas dentro de vocês. Por isso que mais da metade do Novo Testamento ele escreveu, né? As cartas dele de instrução para as igrejas virou a Bíblia. Porque ele teve a revelação, ele entendeu, o Espírito Santo ensinou para ele. Não é só ter um conhecimento mental, intelectual. É diferente. Se você entende a palavra de Deus com a sua mente natural, intelectual, é uma coisa. Se o Espírito Santo te ensinou, aí sim, tá? Então, porque a palavra de Deus não é física, química, que você fica lá olhando assim com a tua mente, entendendo, não sai daquilo. A palavra de Deus é muito mais que isso, ela é espírito. Então você tem que entender o que ela é, porque ela muda a vida. Então, o cristão está acostumado a ir na igreja e só receber as coisas, a palavra, no plano natural. Esse que está o erro, que é racionalizar. Nós precisamos, sabe, chegar mais perto da divindade de Deus. Nós não temos noção do que é isso. Essa divindade de Deus, nós não temos noção. Então, o nosso espírito precisa ser mais treinado e mais cheio da palavra e da oração em línguas. Não pode parar de orar em línguas. Porque se você ora em línguas, você começa, o Espírito Santo começa a ensinar para você, fazer você meditar a palavra, pensar como Deus pensa. E aí você não vai aceitar qualquer coisa, tá? Tipo, você liga lá a televisão, qualquer coisa que aparece lá é de Deus, eu vou ficar vendo. Se você tem noção do que realmente é a palavra, você está aprendendo, você não vai aguentar ver aquilo. Ah, não dá. Não dá. Tá? Então, ou qualquer outro ensino, qualquer outra pregação, sabe? Você jamais vai querer uma pregação que não seja verdade, porque agora você sabe discernir. Isso não é demais? Então é isso que precisa, e nós precisamos tomar cuidado, porque, gente, nós estamos nos aproximando do avivamento. Cada vez, cada tempinho é mais perto. Vai acontecer. Agora, o pastor Dave falou isso, mas as pessoas não escutam muito. É porque às vezes ele fala lá no meio assim, a pessoa não está prestando atenção. Mas ele falou, o avivamento não é que todos os cristãos vão, eles, ser o canal do avivamento. Quem está orando, quem está se preparando. Então vai ter um aqui, um lá, mas isso vai ser o suficiente. Porque vai ser a presença de Jesus, tá? Então aquela unção de Jesus que vai curar, que vai libertar, que vai ensinar. E é isso que vai trazer, porque é aquilo que, igual Jesus, é trabalhar dia e noite. Mas é naquela unção dele, que nem cansa, porque é uma coisa assim que é totalmente do Espírito Santo, de Deus. Tá? Então, quem está orando, buscando Deus na palavra, vai ser o canal do avivamento. O pessoal pensa, né, que vai acordar assim, já está com todo o poder de Deus fazendo. Não, isso já aconteceu desde o começo da igreja. Cada tempo Deus vem essa unção. Para um aqui, um lá é pingado. O que mais orou, mas sem uma doutrina, uma estrutura na doutrina. Como vai ser agora? Então, quem está, porque é como o pastor David disse, o começo da igreja foi com a oração em línguas, foi o Pentecostes, o dia que veio o Espírito Santo. E o final vai ser o Pentecostes igual. Vai ser exatamente igual, tá? Então a doutrina é a mesma, e o poder é o mesmo, vai aquilo que aconteceu na hora de Pentecostes, isso que vai ser o fim, né? Demais? Então, pra você entender isso, porque o pessoal não está tendo noção do que vai ser o avivamento, né? Eles pensam, tudo bem, sabe que é o poder de Deus. Mas não tem esse entendimento que é para quem está se preparando. Quem está jejuando, orando, buscando Deus, se santificando, é esse que vai ser o canal. É por aí, tá? Então não vai ser assim, abrangente, todo mundo. Toda a igreja vai estar cheia do poder. Não é não, tá? Então quem está orando não se desanime, porque nós estamos nos aproximando do avivamento. Então eu dei essa parênteses aí para explicar mais como é, mas eu quero dizer o seguinte, que quanto mais nós estamos chegando no avivamento, mais coisas ruins, malignas vão acontecer. Porque o diabo quer parar. Quem que ele quer parar? Quem está orando. Ele quer parar quem está orando. Então ele vem com os ataques. Por isso que é preciso estar sabendo bem a palavra para não entrar nas manhas dele. Por quê? Qual que é o objetivo dele? De parar. Para ninguém ter a unção para o avivamento acontecer. Então não é criancinha, bebê espiritual que vai ter o avivamento, que vai ser o canal. Mas é o maduro. Aquele que aguentou firme os ataques. Por que aguentou firme os ataques? Porque tem um conhecimento na palavra. A palavra é o fundamento, é o alicerce daquela vida. Então esse vai aguentar a unção do avivamento. Se preparou, tem noção do que a palavra de Deus é. Não é demais isso? Então tem todo um porquê. Nós estamos trazendo ensinos, não é só para achar bonito, mas é para você crescer, para você
buscar Deus. Você vai na faculdade, aprende as coisas lá de medicina, para quê? Para depois você ficar lixando a unha na tua casa? Para você ter conhecimento e prática, para exercer, não é não? Então aqui é a mesma coisa. Nós estamos recebendo ensino para nós entendermos o que é a palavra, como funciona, para a gente praticar, para acontecer. Porque Deus é fiel. O que Ele diz na palavra, Ele faz. Amém. Então, glória a Deus. Gente, vai ser maravilhoso o avivamento, porque vai ser no meio de todo um pior ataque de Satanás. De muita dificuldade. Mas aí o poder de Deus vai abundar, que é o poder de Deus. Então, é assim, é uma coisa que rápida, não vai ser assim muito tempo de anos, não vai, porque precede a vinda de Jesus e o ataque vai ser muito pior. Então, Deus quer rebanhar o povo, né? Famílias, pessoas que vão receber, vão ver a presença de Deus, eles vão ser atraídos por essa presença. Então, é a chance que Deus está dando para a pessoa se render e salvar. Porque depois, né? Então, por isso que vale a pena a gente buscar Deus, crescer espiritualmente. Ninguém está trabalhando para Deus, porque Deus é fiel à palavra. A troco de nada. Pô, eu estou trabalhando, sei lá, né? Não vai acontecer nada? Vai sim. Quem já foi para a casa do Pai e trabalhou bastante para o Evangelho mesmo, de verdade, não fez em vão. Porque houve uma sequência de quem está aqui. Nós estamos aqui agora. Nós estamos fazendo coisas que os que já foram para a casa do Pai deixaram. E assim é até o momento, ok? A gente não sabe quando Jesus vem, se vai ser loguinho, se vai esticar um pouquinho mais. Mas a gente está vendo que não está fácil, né? Homem nenhum está dando solução para nada, aliás, só estão bagunçando mais. Tá muito difícil. Então, isso daí já é um sinal, né? De que o cerco está apertando, ok? Então, não é em vão que nós servimos a Deus. Por isso que naquela hora é bom a gente estar muito firme na palavra. Por causa dos ataques que virão, difíceis, horríveis. Ele vai aumentar. Vai ser muito... A igreja vai ficar, gente, despedaçada. Os cristãos divididos com a doutrina errada. Ele quer pegar a gente. E se eu estiver defendendo uma doutrina errada? A doutrina tem que estar certa para ir para o céu, hein? Tem tudo isso. Então, gente, ataque assim, sabe? A segurança nossa é o Espírito Santo e a palavra de Deus, a Bíblia. Para que é que o Espírito Santo desceu do céu no dia de Pentecostes, né? Para que nós, o povo, aqui na terra, tivesse a liderança do Espírito Santo. Para vencer o diabo, o pecado. Então não é brincadeira vir na igreja. E na igreja não é brincadeira. Vou lá, tudo, né? Porque eu tenho que ir, tipo assinar ponto, não é isso. Nós temos que buscar essa unção. Porque nós vamos passar por momentos difíceis. Então é bom a gente se preparar. Porque a palavra de Deus não mente. Deus falou, né? Ele falou, né? Noé ficou 100 anos pregando. Ninguém recebeu. Só a família dele. Quem mais ouvia a pregação dele era a família dele, porque ninguém queria ouvir. E olha, o mundo inteiro conhecia Deus. O mundo inteiro conhecia Deus. Sabia quem era. E ninguém quis saber. Na hora que a água entrou aqui no nariz, eles realmente, né? O que se arrependeu se salvou. Quem não? Porque foi, você imaginou um planeta inteiro habitado, planeta Terra inteiro habitado, igual está agora. Lotado de gente. Todo mundo morrer. Só 8 pessoas sobreviveram. Gente, é um desespero começar a entrar água na tua casa, vai. Fala isso. Você vai telhado, aí aquilo lá vem. É mole. E a pessoa nem se rende. Não quis se render. Deus precisou fazer isso por causa do pecado, tá? Então, quando Jesus vier, ele diz que vai ser a mesma coisa. O pior, o que é o pior? Que depois de Noé, essas 8 pessoas, bom, Deus disse agora, vocês vão ter que povoar a terra de novo. Saiu tudo dali, né? E as pessoas, gente, não foi assim, de geração em geração, né? O tempo passando, mas eles vieram todos de Noé, tá ok? Até um dia que eles todos esqueceram de Deus de novo. É triste ou não? O pessoal tá achando que Deus, ele tá esticando o tempo, o máximo que ele pode, para ver se há salvação, para ver se há arrependimento, né? Mas é complicado o coração do homem, né? É muito triste. Não cresça. Se a gente vê que saiu lá da linhagem de Noé, eles viram tudo, gente, que acabou toda a vida no planeta, né? Eles participaram, eles saíram dali, quer dizer, um ia contando pro outro, Não foi muito tempo depois disso até Abraão. Tinha gente que saiu de Noé, que ainda vivia durante Abraão, e já estava tudo corrompido. Esqueceram de Deus, né? Não tinha ninguém pregando. Quem foi que pregou para Abraão? Não tinha ninguém pregando. Ninguém mais estava pregando Deus. E está muito diferente agora? Não. O pior é quando a pessoa vai dentro da igreja e está totalmente com a doutrina errada. E se você quer dar uma orientação, ensinar, falar, a pessoa até sabe a resposta correta, mas ela não quer mudança. Ela prefere ir embora, ficar com o conceito da religião dentro dela. Vocês estão me acompanhando nisso? Mas tem milhões de casos aqui dentro da igreja. A pessoa prefere ficar com o seu, viver no conceito errado, sabendo que está errado porque não quer mudança de vida. Não quer se mexer. É a história de Noé. Mesma coisa, ninguém quis se mexer. Bom, nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje na palavra. Porque quanto mais a gente tiver noção disso, menos nós vamos dar chance pro diabo contar mentira na nossa cabeça. Por desânimo, tipo, eu tenho que me esforçar. Porque Jesus falou, olha, toma posse desse reino com esforço. Não foi? No Evangelho? Ele falou que todo mundo entra no reino de Deus com esforço. O que é esforço? Ai, gente, uma caminha agora no fim do dia é uma delícia. Não, mas eu vou pra igreja. Eu preciso de Deus. A hora que eu chegar, eu deito o meu corpo lá, minha mente vai descansar. Tem uma noite para dormir. Isso é um esforço. Se nós estamos aqui, porque nós entendemos que é um esforço. Nós podíamos estar deitados lá, lixando a unha, conversando no telefone, fazendo desenho, sei lá, vendo TV, fazer nada. Fala a verdade, gente. E às vezes nem tá dormindo. Porque se ficar em casa nem vai dormir essa hora. Mentira que vai. Vai inventar um negócio, né não? Então, o negócio é o esforço. Nós precisamos fazer esforço para andar com Deus. Então, quanto mais você conhece a Bíblia, você sabe que esse esforço é necessário porque nós estamos recebendo de Deus, coisas de Deus. Deus não mente, Ele não falha e Ele não vai falhar conosco. Tá? Nós que estamos buscando Deus, né? Então hoje, a gente vai ver um pouquinho aqui assim. Tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus direito porque não está lendo.
precisa ler Bíblia, viu, gente? Vocês vão tratar de ler Bíblia para entender a palavra, porque se você não ler a Bíblia e não orar em línguas, você está com uma baita religião dentro da tua cabeça, tá? Então, essa palavra, ela está num plano natural, na tua mente natural, intelectual. Não é do Espírito. E hoje Deus abordou, eu não vou me estender, mas assim, uma coisa rápida sobre o que é a religião, como que é que ela se forma, como que a gente anda nela, né? Porque se você aprender isso, você vai buscar cada vez mais sair fora desses conceitos. Do que é Deus, como eu ando com Ele. Tá cheio de gente que pergunta, ou no passado a gente até já teve esse tipo de pergunta. Por que que Deus permite isso, né, gente? Fala a verdade. Essa história é comum. Por que que Deus não veio e fez alguma coisa? Por que que Deus não age nisso agora? Por quê? Não tá cheio essas perguntas? Quer dizer, por que que acontece o mal? E é muito bom a gente aprender isso, porque essa pergunta é baseada numa ignorância com relação à palavra de Deus. Quem Deus é. Total. 100%. 100%. Porque quando Deus criou o homem e o planeta e tudo mais, e as coisas, Ele criou tudo numa perfeição, não foi? Nunca teve nada de ruim. O que que aconteceu? Se a gente for ler Gênesis, capítulo 3, se a gente for ler Romanos, capítulo 5, daí por diante, a gente vai ver que o pecado, quando o homem caiu, o pecado começou a dominar. E a partir daí é que começou a se degenerar tudo e acontecer o mal, né? Porque lá no Jardim do Éden, quando Adão estava em plena comunhão com Deus, nunca teve terremoto, tsunami, nunca teve catástrofe, porque era perfeito, tá? Depois que o pecado entrou no homem, a partir do momento que o pecado entrou no homem, começou a atingir todo o planeta. Isso não é terrível? Pensa isso. Então a morte espiritual, que é a natureza do pecado, começou a dominar tudo, tá? Uma das coisas aonde a gente pode ver esse domínio é no nosso corpo físico. O nosso corpo físico, gente, a gente precisa tomar banho, não? Fica 3 dias sem tomar banho já não vai dar, né? Começa a sair uma coisinha assim que na hora que você passa fica aquele cheirinho. Por quê? Porque o nosso corpo, ele está corrompido por causa do pecado. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que o nosso corpo, ele pode receber doença. Então, o pecado afetou isso tudo. Mas entenda o seguinte, que o nosso corpo, ele ainda não recebeu a salvação. Só quando nós recebermos o corpo glorioso. Aí nunca mais vai ter doença, nem nada. Mas, por enquanto, o nosso espírito nasceu de novo e habita dentro de um corpo físico que não é glorificado ainda. Então, ele recebe o pecado. Ele ainda recebe o que é do pecado. Tipo a doença, tá? Se o médico, com os remédios, vai que parece uma doença, o médico com aquele remédio lá dá certo, eu saro, né? Ótimo. Se não, Deus, se ele fizer um milagre, só tem essas duas opções. Aí tudo bem, se Deus fizer um milagre, ótimo, eu continuo vivendo. Se não, eu vou morrer. Ou não. Embora a Bíblia diga que Deus deu 70, 80, 120 anos. Embora Deus tenha dado isso, vamos dizer, um pega que é 70, outro 80, não importa, mas também só tem um tempo de duração até 120, quem conseguir. Mas ele vai morrer. Ele vai cair aí, porque ele está com a corrupção. O pecado fez isso. Não tem como, tá? Mas nós recebemos a natureza nova quando Jesus veio. E as pessoas não entendem que agora o relacionamento de Deus conosco é diferente do relacionamento no Antigo Testamento. Tá cheio de cristão pegando o Antigo Testamento e buscando um relacionamento com Deus igual ao do Antigo Testamento. Não pode ser. Por que que não pode ser? Porque no Antigo Testamento todas as pessoas eram mortas espiritualmente. Não tinha uma pessoa viva. Deus fez o que pôde para falar, para se comunicar com as pessoas, usando a alma, que era a única coisa que eles tinham, era a alma. Com aquela condição, eles tentavam não pecar. Eles tentavam, mas não conseguiam. Porque a alma não estava transformada, não estava renovada, não tinha como, porque não tinha força espiritual, a natureza de Deus dentro de si. Então, ela não conseguia renovação e transformação, mas Deus fez todo o jeito que ele pôde para se comunicar com o homem. Então, era no nível da alma, e ele mandava um profeta, vocês sabem. Aí Deus falava através do profeta, ia lá o profeta, Deus está falando isso, para se comunicar com o homem. Deus sempre deu um jeito para se comunicar. Agora, as penalidades eram sérias, para ver se puxava a corda um pouco, feio. Tipo, vocês não podem fazer isso, ok? Agora, eu não posso querer que Deus tenha um relacionamento comigo e haja na minha vida do jeito que ele fazia no Antigo Testamento. Porque as pessoas eram mortas espiritualmente. Então, vem cá, Deus mudou quando mudou a aliança? Deus nunca mudou. Tudo bem, ele é o mesmo. O poder é o mesmo. A pessoa é a mesma. Deus não mudou, nunca vai mudar. Quem que mudou? As pessoas. Entendeu isso? Houve uma mudança nas pessoas quando Jesus veio e trouxe a vida. Então, que quem se salvou teve uma mudança. Então, quem mudou foram as pessoas, ok? Então, agora Deus tem um relacionamento íntimo com o homem por causa da nova natureza, só que tem um porém. As pessoas têm esta nova natureza e querem se relacionar com Deus igual as pessoas mortas espiritualmente se relacionavam com Ele. Eles querem se relacionar com Deus no nível da alma com o pecado. Não pode. Antes, o julgamento era ali na hora, nós sabemos. A punição é na hora. Porque era a nível de alma, a nível natural. Deus já mostrava na hora que Ele não gostou. Mas Deus mudou, por acaso? Não. Só que agora, porque nós temos a nova natureza, o julgamento não é agora. O julgamento vai ser no dia do julgamento. Mas Deus vai fazer a mesma
mesma coisa que ele fez lá na antiga aliança. Estão me acompanhando? Porque agora nós nascemos de novo, então agora nós temos um relacionamento com Deus, o Espírito Santo vem nos ensinar a falar conosco. Quem não quer e fica no nível mental, no nível racional, acha que Deus está diferente. Deus, ele não é diferente, ele é a mesma pessoa. O modo de se relacionar é o mesmo. Então, nós vamos ver aqui, baseado nisso, de que? Observando que por Deus ser a mesma pessoa, não é ele que traz mal algum, nem para a Terra, para o planeta, e nem para as pessoas, e nem para ninguém, mas é a força do pecado que está causando todas essas coisas. Estão me acompanhando? Tipo assim, vamos dizer, sei lá, vai que uma mãe fica chorando que o filho foi pra guerra e morreu lá. É horrível isso. Mas por que Deus deixou, eu oro tanto, por que Deus deixou meu filho ir pra guerra e morrer lá? Não é que Deus deixou o seu filho ir pra guerra e deixou que o seu filho morresse na guerra? A primeira pergunta que nós temos que levantar é por que tem guerra? É do pecado, é do diabo. E nesta condição, o filho foi para a guerra. Porque quem está dominando é o pecado, é o diabo. Ele está aqui. Então, ninguém pode ficar perguntando, fazendo essas perguntas. Por que acontece isso? Por que acontece isso? Porque existe uma força do pecado ainda. Então, quanto mais nós entendermos a palavra de Deus, o que nós somos em Cristo Jesus, mais nós podemos usufruir dessa herança, desse poder e de tudo que ele fez por nós. Com relação a Deus, de proteção, de bênçãos aqui na terra. Estão me acompanhando? Tá? Porque tudo é a força do pecado, é a queda do homem. É, então, o domínio de Satanás. Então, abra sua Bíblia em Jeremias 31, para a gente examinar aqui, de perto, isso daqui. Como que essa mudança de aliança trouxe para os homens a condição de andar com Deus e ninguém precisa pecar. Se não estivesse o pecado reinando nessa terra, tivesse mais gente salva, nascida de novo, não ia ter tanta guerra. Menos pessoas salvas que aceitaram Jesus, morrendo no campo de batalha. Vocês estão me acompanhando? E está aumentando esse negócio. Se as pessoas se aceitassem Jesus, começassem a orar, ia acabar esse negócio. Ia melhorar tudo. Então, o diabo está por aí fazendo essas coisas e ele vai continuar. E tem o seguinte, enquanto ele não for lançado no lago de enxofre, ele vai ficar fazendo isso, tá? O diabo só vai ser totalmente tirado aqui da terra quando Jesus criar novos céus e nova terra. Mas até então, nós vamos ficar por aqui, ok? Porque Deus criou o planeta Terra para o homem morar. Ninguém vai morar eternamente no céu. Nós vamos ficar no céu até que Jesus volte. Se a gente for para casa do Pai antes que Jesus volte, nós vamos ficar lá aguardando a segunda vinda de Jesus. E quando Jesus vier, ele vai trazer a igreja dele para cá, para a terra. Mas ainda não vai ser a terra feita de novo, na perfeição. Porque ele vai resgatar a perfeição da terra que ele fez. Quando ele criou o homem, lá, Adão, há 6.000 anos, ok? Não é bom saber isso? Mas isso, depois que Jesus vier, ainda vai ser essa terra assim. Só depois que ele lançar o diabo, Satanás, com os dele, para o lago de enxofre, é que ele vai sumir isso tudo, de repente, vai fazer novo céu, nova terra. Aí, eternamente, acabou. Então, vale a pena, porque nós vamos viver eternamente num planeta totalmente perfeito e nunca mais vai haver invasão do diabo. Então, você não está perdendo seu tempo em orar e buscar Deus e, corrigir a doutrina na cabeça. Tem que corrigir. Você tem que orar em línguas, para você não ficar com a doutrina errada. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que Deus não faz? Por que isso? Que isso? Deus não faz porque a doutrina está errada dentro de nós. Olha, o 31, então, Jeremias, versículo 31. Então diz assim, Deus falando. Isso aqui é uma profecia que Deus deu. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele está dizendo que ele vai fazer uma nova aliança. Por quê? Ele fez a primeira aliança com Abraão, nós sabemos. Ok? Estão lembrados? Primeira aliança que ele fez foi com Abraão, mas ele disse, olha, ele está falando que num futuro vai chegar um dia. Que dia que é esse, Deus, que vai chegar? Isso aqui, essa palavra, foi repetida e falada em Hebreus 8, já foi confirmada, tá? Essa profecia foi realizada em Cristo Jesus. Esse dia que ele falou aqui que ele ia fazer essa nova aliança é o dia que Jesus ia vir para a terra. Então no 32, não essa aliança nova que ele vai fazer, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu vos haver desposado, diz o Senhor. Quer dizer, Deus assumiu ao povo, né, ao povo de Israel como uma esposa, sabe, como parte dele, para dar tudo para eles. E eles negaram Deus. Então ele diz que não é aquela aliança onde o homem negou ele, onde o homem desprezou. Nós sabemos que eles fizeram isso. Foram andar atrás de deuses falsos e etc. Nós sabemos disso. E isso desgostou Deus. Então ele diz que, olha, não é essa aliança que ele vai fazer, que é a aliança que ele fez com Abraão e a lei que ele deu para Moisés. Não é essa. Então no 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por quê? Na antiga aliança, a lei não estava no coração, no espírito. O espírito era morto, espiritualmente. Fizeram. Estava na pedra, estava fora deles. Eles não tinham acesso à lei. Aquilo era só uma teoria, vamos dizer. Eles não conseguiam entender e viver aquilo, porque era mental. Por isso que a religião é algo mental. Nunca chega onde Deus está. Nunca recebe milagres. Estão me acompanhando? É isso que Deus falou. Eu vou arrancar de vocês essa condição. Eu tenho que mudar de aliança. Porque essa aliança não funcionou. Tá? Essa aliança não resolveu o caso da humanidade. Mas foi o único recurso que ele
tinha no momento. Ele fez ainda para ter um contato com o povo. Então, ele ia então cumprir esta profecia, essa nova aliança, é quando Jesus Cristo viesse, que ele diz, Jesus mesmo falou, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Cumprir é o quê? É isso aqui. Eu vim cumprir a lei, fazer com que ela funcione. Então, a lei passou a funcionar quando Jesus veio, ele cumpriu a lei. Por isso que nós precisamos de Jesus, precisamos entender o que Jesus é, o que ele fez, o que ele está falando para esses judeus, para os fariseus, o que ele está falando com relação à doutrina errada deles. Eles inventaram, em cima da lei, eles inventaram conceitos. Tipo, eu te dou uma receita de uma comida e você vai e põe outros ingredientes que não estão na receita. Ninguém mandou. Quem mandou fazer isso? Você estragou a receita. Você inventou uma coisa. Você saiu fora. E assim os fariseus fizeram. Eles pegaram a lei de Moisés e começaram a colocar coisa na lei para o povo fazer que nem eles faziam. Por isso que nunca funcionou e Jesus, lascou lenha neles com o verbo. Porque eles inventaram coisas na lei. E eles que eram os doutores da lei. Eles eram doutores da lei de inventar. Foi isso que eles fizeram. Tá ok? Então, a briga de Jesus com eles era essa. E eles saíam batendo o pé e boquejando e discutindo com Jesus. Jesus falando bem claro com eles. Se você for ler o Evangelho agora, você vai ver essa entonação de Jesus. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que agora é diferente. O relacionamento com Deus Pai é muito simples, muito fácil e muito claro. Vocês que estão deturpando e dificultando, ok? Por isso que Paulo fala que a letra mata, você está dificultando, porque você fez uma coisa espiritual com letras, com ordenanças que não existem. Estão me acompanhando? Então, é isso que ele está falando aqui no versículo 33, que a lei que Deus mandou nunca esteve no coração do homem. Nunca, como está em nós agora. A lei de Deus está no teu coração, então não é para você pecar mais, não é para ninguém pecar mais, não é, porque existe a condição. Aí no 34, não ensinarei jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Os perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. O que ele quer dizer aqui? Não pode inventar doutrina, arrancar isso daqui. Não precisa ninguém me ensinar, porque eu já sei. Tem gente que fala isso. Meu Deus, não é isso. Então, para que existe o dom de ensino, hein? De mestre de ensino? Quer me dizer? Vai inventar, pegar a doutrina errada para lá. Então, ele está querendo dizer que agora a lei não está escrita aqui assim. Agora ela está no seu coração, porque você nasceu de novo, você tem a natureza dele, você sabe o que Deus quer da sua vida. Você tem condição de saber o que Deus quer. Não, o que Deus quer? Ele quer que você se santifique, ele quer que você busque ele, ele quer que você tenha comunhão com ele. Você sabe disso que Deus quer. Estão me acompanhando? Ninguém tem que pensar por que Deus não fez isso? Por que está acontecendo isso no mundo? Por que tem pobre no mundo? Jesus falou, pobre vai haver sempre. Vai haver sempre. Porque eles não creem na doutrina verdadeira. Não nasce de novo, não se entrega, não tem a doutrina, não deixa o Espírito Santo trazer a transformação para a mente, renovando, vai ser pobre, miserável. Deus deu abundância. Gente, é para nós reinarmos como sacerdotes aqui nessa terra. Deus falou isso. Agora, veja lá capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Sabedoria do mundo. Ele está falando que agora as coisas não são expostas com sabedoria de homem. Então é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Não é a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo não vale para nada. O conceito do mundo, do jeito que é a sociedade, a escola, o governo, o que seja, não serve. Para andar com Deus não tem nada a ver com verdade. A verdade é que Deus nos libertou de toda a corrupção deste mundo. Essa é a verdade. Está escrito, isso é verdade. E aí eu vou perguntar por que está acontecendo isso? Por que na minha casa? Por que não sei o quê? Por que eu estou sofrendo? Por causa do pecado. Estão me acompanhando? Então cai fora logo desse pecado. Vai se santificar, vai ler a Bíblia, vai ter a sua mente transformada para nunca mais andar nesse questionamento, nessa pergunta totalmente fora do que Deus é. Mudando o caráter de Deus. A religião faz isso. Ela muda totalmente o caráter de Deus. É sério ou não? Gente, vocês estão vendo a gravidade? E por outro lado, é muito simples. Aí no 7, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que ele está dizendo aqui? Que ele fez a provisão para nós de tudo, esse versículo 7. É um mistério que antes era para quem não era nascido de novo. Agora não tem mistério nenhum, porque eu estou orando em línguas e lendo a Bíblia, eu estou aprendendo que Deus é meu Pai, que Jesus é o meu provedor, que eu tenho tudo e ponto final, ok? Que eu posso receber tudo dele. Ele fez a provisão para mim de tudo. Eu tenho que entender isso. Vocês têm que entender. Olha, saiba de uma coisa. Entender as coisas de Deus com a mente intelectual é uma coisa. E receber revelação do Espírito Santo é outra coisa. Totalmente diferente. O entendimento racional forma a doutrina errada. As pessoas tiram um versículo daqui, isso quer dizer isso. Inventou. Jamais o Espírito Santo falou isso. Por isso que você tem que orar em línguas, para você saber se o que eu estou falando é verdade ou não. Se é a palavra a verdade de Deus ou não. Vocês não podem engolir qualquer coisa que vem para a tua vida. De jeito nenhum. De pessoa alguma. Você tem que ler Bíblia, mas não vai fazer
o seu conceito. Vai, tá errado. Aí é pior, hein? Não inventa agora outra coisa. Entende o que eu tô falando? Você vai começar a ler, livro por livro, livro por livro, livro por livro, vai orar em línguas e vai ver se encaixa. Porque tudo que Deus fala é baseado na palavra de Deus. O Espírito Santo não dá um ensino, uma revelação, uma profecia, uma direção, sem que seja baseada na palavra de Deus. Ele não sai daí, porque ele e a palavra é uma coisa só. Aí o 8. Estão me acompanhando? Isso aí. Sabedoria, essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Estão me acompanhando? Intelecto, nenhum conhece Deus. Nem antes, os grandiosos da antiga aliança. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, os fariseus. Tem gente ainda que fala que não foi judeu que matou Jesus, que foi o romano. O romano veio lá, o que vocês querem, judeusado? Crucifica! Quem que estava gritando lá? O sacerdote. Todos os fariseus. Porque os fariseus eram os caras que tinham a lei. Eles eram especialistas. Por isso que se chama fariseu. O fariseu estudava na escola de Gamaliel. Tinha que ser, podre de rico. Gente de bem alta sociedade judaica. Ia lá, nessa escola de Gamaliel. E lá eles se aprofundavam, eles sabiam tudo da lei. Inventava muita coisinha. Entende? Falei baixo, né? Ninguém vai ouvir. Então, eles que estavam lá gritando, crucifica. Quem foi que matou Jesus? Foi romano? Não. Foi entregue pra ele. Falou assim, eu lá sei o que eu vou fazer. Esse cara aqui é um judeu. Eu vou perguntar pro povo. O povo é coisa deles. Eu não sei o que eles estão querendo. Eu, por mim, eu solto. Ele não tem nada. A gente já viu isso. Por isso que Pilatos falou, eu lavo minha mão. Eu não tem nada com isso. Vocês estão pedindo. Porque eu vou soltar um hoje. Vocês querem o bandido ou vocês querem esse aqui pra ser crucificado? Mas eu não tô vendo mal nele. O que é isso? Crucifica-o. Então, a religião faz isso. É sério ou não? Gente, vai orar em línguas, faz favor. E ler Bíblia. Pra você não ter coisa errada, conceito errado na sua cabeça de Deus. Deus não quis curar. Como não quis? Como que Deus não quis? Deus não quis. Não sei por que Deus não veio em auxílio naquela hora. Me guardou, me protegeu. O que aconteceu? E tem mais. O cristão agora, eles querem ser julgados igual, como eu disse, a antiga aliança. Pô, a pessoa foi assaltada lá na esquina. Eu não sei por que Deus deixou. O que eu fiz de pecado? Peraí. Olha, aonde que eu pequei? Preciso ver. Olha aí outro conceito errado. Você quer ser julgado igual os caras da antiga aliança que eram mortos espiritualmente. Estão me acompanhando? Você não tem que andar nisso. Você tem um lugar em Deus onde você não precisa pecar mais. Onde não há condenação pra você. Estão me acompanhando? Que é pra parar com essa... Eu não sei por que tá acontecendo isso comigo. Deus não está julgando você porque não é agora a hora do julgamento. Isso daí é a força do pecado e você que vai orar para ficar num lugar onde tem a segurança. Nós vamos ter a segurança de Deus aonde a gente está na palavra. O quanto ela é dentro de mim. Que eu vivo ela, que eu entendo, que ela está transformando a minha mente. Eu vou ter a segurança de Deus. Não é bom você saber isso? Vocês estão entendendo um pouquinho o que é religião? Porque ela só é religião. E daí? O que é religião? Ninguém nem sabe o que é religião. Não é bom você saber isso? Que religião é isso? É o seu modo total errado. Você está aí crendo que você está todo liberto e nem tanto. Olha agora então. Então nesse 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso daqui era para eles que não sabiam o que ia acontecer. Hoje esse versículo já foi cumprido na nossa vida, em Cristo Jesus. Nós já sabemos o que é essa glória de Deus na nossa vida. Mas Deus não o revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então nós podemos entender como o Espírito, como Deus opera agora. Não é bom saber isso? O seu pai, como que seu pai opera agora? Ele opera no amor. Ele não vai mandar um bandido te assaltar na esquina, tá? Ele não vai fazer que o prego fura o pneu do seu carro e você fica numa situação horrível, porque ele não veio te ajudar. Vocês estão me acompanhando? E é daí por diante. Vocês estão me acompanhando, queridos? Não, Deus não está fazendo esse julgamento. Agora eu sei como Deus opera no amor. Por isso que eu tenho que mudar o meu modo de pensar. Eu preciso da palavra de Deus para que eu seja transformado. Eu chegue lá onde Deus está e eu viva lá. Por isso que isso se chama liberdade. Agora nós somos livres para andar com Deus, não na condenação. Ai, que sina essa da minha vida. Você que está buscando essa sina. Deus não estabeleceu isso para você. Se você fosse para aquele lado, ia ser outra coisa, até que nem ia ser sina. Mas você veio para esse, agora é sina, né? Entendeu? Vocês estão me acompanhando, queridos? Que a nossa mente precisa de renovação. Vai ler Bíblia, é muito bom ler Bíblia e orar em línguas. Você não vai ficar parado onde você está na tua vida. Olha só, do 11, então. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Você sabe tudo de você. O seu espírito sabe tudo de você. É isso aí que Deus está falando. O seu espírito. Por isso que você tem que orar em línguas para ele trazer para você o que realmente você é. Aonde você está, o que você está fazendo e etc. Não é legal isso? Não precisa perguntar para ninguém assim. Com relação, uma confirmação é uma coisa, mas outra é eu saber porque o meu espírito já sabe. A oração em línguas faz isso. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo vai falar no nosso espírito o que nós recebemos de graça. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então só o Espírito recebe as coisas de Deus e fala no meu espírito. Ele não fala na minha mente carnal. Eu vou ter a revelação do Espírito Santo, depois o Espírito Santo vai passar para minha mente carnal conforme ela vai sendo renovada, transformada. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É isso que eu disse, que as pessoas, elas se defendem de acordo com a crença religiosa que elas têm. Eu sei que eu preciso mudar, eu já ouvi, Deus falou que eu tenho que amar, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que ser forte, que eu tenho que ser corajosa e que eu tenho que, sabe, andar firme, aguentar, blá blá blá. Mas fez uma coisinha pra mim,
Já largo, viro as costas e vou andando. Então não é nada difícil saber o que Deus quer. Estão me acompanhando? E a igreja está cheia dessa brincadeira com os cristãos que fazem o que querem por causa da crença religiosa. Estão me acompanhando nisso? Então você vai examinar na sua cabeça aí o que você tem de fé em Cristo Jesus ou crença religiosa ou no quê? Orando em línguas e lendo bastante a palavra de Deus. Tá valendo? Então foi isso, a mensagem de hoje. Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem.